Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Açucareto. Aqui falo de educação em diabetes, de como você pode controlar sua diabetes tipo 2, comer o que você gosta e ter sua vida normal. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e o nosso episódio de hoje é Mapa de glicemia na diabetes tipo 2. O que é isso e como fazer para te ajudar a comer o que você gosta. Saiba que, se você fizer a glicemia capilar, aquela medida de açúcar na ponta do dedo, se você fizer aleatoriamente, sem objetivo, para saber o que você quer realmente daquela medida de glicemia capilar, se você fizer assim, saiba que você está só furando o dedo. A maioria das pessoas pensa que quando faz isso, quando verifica a glicemia capilar aleatoriamente, às vezes em jejum ou qualquer hora do dia, sem um objetivo definido, sem saber realmente o que a pessoa quer saber dali, daquele resultado, a maioria das pessoas pensa que está ajudando a controlar a diabetes. Pelo contrário, está mais te atrapalhando do que te ajudando. Por quê? Primeiro que você não sabe o que você quer daquela medida de glicemia. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, certo? Segundo que dependendo do resultado da glicemia, ele te deixa mais angustiado do que vai te ajudar a controlar a diabetes de fato. Como assim? Se essa glicemia dá 200, 250 ou mais, a maioria das vezes, se você não tem um objetivo para verificar essa glicemia, você não sabe o que fazer. E aí vem aquele peso de doença, aquela angústia de ser diabético, porque a maioria das pessoas que fazem isso, elas estão tentando controlar a diabetes, às vezes com restrição alimentar, ou deixa de comer aquilo que gosta, e está naquele sofrimento todo. Então a pessoa pensa, poxa, tento de tudo e não consigo controlar a diabetes, faço de tudo e nada. Então, essa medida aleatória faz com que te deixe mais angustiado do que de fato te ajude a controlar a diabetes. E quando acontece isso, o que você mais quer, mais deseja, é tirar esse peso de doença que a diabetes traz, ou que você absorveu isso durante o tempo, para você ter a liberdade de se alimentar do que você gosta de comer sem descontrolar a diabetes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer aprender como fazer o seu mapa de glicemia para te ajudar a controlar a diabetes, a manter um açúcar ótimo no sangue o tempo todo? E você comer o que você gosta, tudo isso ao mesmo tempo? Se você quer isso, esse vídeo ele foi feito para você. Então, já curte esse vídeo, te inscreve no canal, porque você acaba esquecendo depois. Te inscreve no canal para receber outros vídeos sobre diabetes tipo 2. E caso você não acredite nisso ou ache até impossível você controlar a diabetes comendo o que você gosta ao mesmo tempo, assista esse vídeo, avalie, faça e volte aqui e me conte depois como foi essa experiência e se te ajudou ou não. E o que é o mapa de glicemia na diabetes tipo 2? O mapa de glicemia é como um mapa mesmo. O mapa de glicemia vão ser marcos de medida de glicemia que vão te direcionar para o controle da diabetes. E aí, tem 5 principais objetivos desse mapa. Vamos fazer a analogia como o GPS, esse mapa, certo? Quando você coloca lá no GPS um destino que você não conhece ou não está acostumado a ir, você coloca o destino final. Você sabe para onde você quer ir, certo? Nesse caminho, o GPS ele vai te dizer qual o caminho mais rápido e mais seguro. Se tiver muito trânsito naquele caminho mais curto, ele vai fazer você dar a volta, mas ainda assim vai ser mais rápido que você for pelo caminho mais curto. Se tiver câmera no sinal, ou semáforo, ou algum buraco na estrada, geralmente também
o GPS, ele te avisa desses obstáculos. Então o GPS ele faz um caminho te avisando dos obstáculos que você pode ter, para você chegar no seu destino mais rápido e mais seguro, e você alcançar aquele objetivo que é o seu destino, chegar naquele lugar que você colocou como final. Na glicemia capilar é a mesma coisa. O mapa de glicemia capilar, ele é os marcadores de um caminho para você controlar a diabetes tipo 2. O que você quer é controlar a diabetes, certo? Então, o teu GPS é esse mapa. Você faz com o objetivo de controlar a diabetes. E o que é uma diabetes controlada? Diabetes controlada é quando você verifica a sua glicemia capilar, por exemplo, uma das medidas que dá para verificar se essa diabetes está controlada ou não, é quando você verifica essa glicemia capilar antes das refeições e dá 80 a 100, e 2 horas depois das refeições dá em torno de 130, 140 até 150. Então, isso é uma diabetes controlada. E o mapa de glicemia, ele vai te guiar nesse caminho para você alcançar esse objetivo, que é a diabetes controlada. Claro, nesse caminho, você comer o que você gosta, que é importante também disso. A glicemia capilar é aquela que você faz na ponta do dedo, do dedo, e mede o teu nível de açúcar no sangue, o teu nível de glicose naquele momento. Tem outras formas de medir essa glicemia no laboratório, através de sensores também, sensores na pele, só que a forma mais barata e mais acessível, mais rápida que você pode fazer você mesmo, na diabetes tipo 2, é a glicemia capilar. Então, quando a gente falar de glicemia aqui, a gente vai estar se referindo à glicemia capilar. E para fazer esse mapa, você tem 5 objetivos principais. O primeiro é conhecer a diabetes por dentro. Como ela está por dentro do seu corpo, em que nível você está, se está muito descontrolado ou não, se você está com muita resistência à insulina ou não. Resistência à insulina é quando você tem insulina no seu corpo e ela não consegue agir, ela não funciona direito. O segundo objetivo do mapa de glicemia, desse mapa de glicemia capilar, é te ajudar a comer o que você gosta sem descontrolar a diabetes, sem descontrolar a glicemia. Então, você acaba saindo daquela dieta para diabético. O segundo objetivo desse mapa de glicemia é te ajudar a saber se o teu sono está descontrolando a diabetes ou não, ou está dificultando você descontrolar a diabetes, ou controlar a diabetes. O quarto objetivo do mapa de glicemia é te ajudar a mudar a medicação ou tirar a medicação. E o quinto objetivo do mapa de glicemia é você verificar qual tipo de atividade física, qual horário melhor te ajuda a controlar a diabetes, a controlar a glicemia, a facilitar teu sono, a facilitar a tua alimentação. Então, esses são os 5 principais objetivos do mapa de glicemia, que é saber como a diabetes está no seu corpo por dentro. Segundo, você comer o que você gosta sem descontrolar a diabetes. Terceiro, saber sobre o seu sono. Quarto, saber sobre a sua medicação, se você pode mudar, se você pode tirar. E o quinto, saber se a atividade física que você está fazendo, ela está te ajudando ou não no controle da diabetes. Então, esses aqui são os 5 principais objetivos de um mapa de glicemia. Para o vídeo não ficar muito longo, hoje nós vamos falar do objetivo 2 desse mapa de glicemia. Dos que eu acabei de falar. De te ajudar
a você comer o que você gosta, sem descontrolar a diabetes ou te ajudando a controlar a diabetes, você mantendo um açúcar ótimo no sangue o tempo todo. E aí eu vou conduzir esse vídeo de 2 formas, o jeito certo e o jeito errado. Se tiver alguma dúvida, pare o vídeo, deixe a sua dúvida, seu comentário no vídeo, porque aí eu te respondo, né, leio os comentários e te respondo, ou no direct do Instagram, por exemplo, ou no próprio comentário do vídeo, ou com outro vídeo. Mas não deixe de deixar suas dúvidas, deixe suas dúvidas, porque assim você entende melhor, você me ajuda para saber também se eu estou sendo clara ou não nos vídeos aqui no canal, e também pode ajudar outras pessoas. Então vamos lá. Então vamos. Qual o jeito errado de fazer o mapa de glicemia? O jeito errado é você só furar o dedo, que é o principal, e você não anotar a sua glicemia. Quando você só fura o dedo, só verifica ali jejum às vezes, ou aleatório no dia, sem objetivo, sem buscar uma resposta definida, sem saber onde você quer chegar, sem saber, resultado, eu quero chegar numa glicemia após a refeição de 130, 140, por exemplo, e você verifica só aleatoriamente, você só fura o dedo e fica mais angustiado, como a gente acabou de falar no início do vídeo. Então, é um jeito errado, porque você está só furando o dedo, está doendo, você está gastando dinheiro, gastando seu tempo e não conseguindo o objetivo que é o controle da diabetes. E pelo contrário, acaba ficando angustiado com isso. Porque dependendo do resultado, você não sabe para onde seguir. Se você não tem um parâmetro para chegar, para ir diminuindo essa glicemia, você não tem um parâmetro de onde chegar com essa glicemia controlada, você só está furando o dedo e nem sabe realmente se essa diabetes está controlada ou não, né. Me conta aí nos comentários se você faz essa glicemia desse jeito, se você só fura o dedo aleatório e sem saber realmente, sem saber o que quer no final dessa verificação de glicemia. E aí o segundo ponto do jeito errado de fazer esse mapa de glicemia é não anotar. Não tem como você lembrar de todas as verificações de glicemia. Por mais que o aparelho lá, ele memorize algumas coisas, só que aí, se você não anota, não tem como você analisar. Se você não analisar, não olhar esse seu mapa de glicemia, não tem como você corrigir. Então, esse aprendizado, ele é muito importante. Se você só verificou lá e esqueceu, verificou aleatório e esqueceu esse resultado, também não está te ajudando, acaba só te atrapalhando e você só gastando o seu dinheiro. Então, esses 2 são os principais jeitos errados de fazer esse mapa de glicemia. É fazer a glicemia só furando o dedo, sem objetivo, e também não anotando o resultado dessa sua glicemia. E qual o jeito certo de fazer esse mapa de glicemia? O jeito certo é verificar com objetivo. E aqui a gente vai usar a alimentação, que é o segundo principal objetivo para fazer esse mapa de glicemia. Nessa tabela de controle da diabetes, certo? Então, isso aqui é para você saber em que nível você está dessa diabetes, para você verificar a sua glicemia, comer aquilo que você gosta e saber se está funcionando ou não. Então, aqui esses valores desse mapa, a referência dos valores é da Sociedade Brasileira de Diabetes. O que eu faço é nivelar aqui e dar alguns nomes de acordo com o nível de glicemia, justamente para facilitar o teu caminho, o teu GPS, para você fazer seu mapa e saber onde você está. Então aqui, e sempre a referência vai ser antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Aqui, uma glicemia muito ruim. Antes das refeições ela está
acima de 200 e 2 horas depois das refeições, ela está acima de 200 também. Em qualquer nível, antes ou depois, é uma glicemia muito ruim e a sua diabetes está muito descontrolada. Mas o que é mais importante é para onde você está indo e não onde você está agora, certo? Uma glicemia ruim, né? Está no nível amarelo aqui. Antes das refeições, ela está acima de 140 e 2 horas depois das refeições está entre 180 e 200. Uma glicemia regular, você já entra no nível de controle da diabetes aqui, já começa um verdinho. Antes das refeições está entre 100 e 130 e 2 horas depois das refeições está entre 150 até 170. Então, aqui você já começa a um controle da diabetes muito bom, né? É um regular. E uma glicemia ótima, que é possível, você, antes das refeições, a glicemia capilar dá 80 a 100 e 2 horas depois das refeições, ela dá 130 a 140. Então, o nível ótimo é para a gente buscar. Se é possível, então a gente vai buscar esse nível ótimo, ok? Então, para eu fazer o meu mapa de glicemia, primeiro eu tenho que ter um objetivo e ter o meu GPS para saber para onde eu vou. Então, o que eu acabei de te mostrar é o destino final. É o destino final, que é a glicemia ótima. Antes das refeições está de 80 a 100 e 2 horas depois das refeições está entre 130 até 150. Então, esse é o valor para você chegar, é o seu destino. Seu destino final é esse, e é possível manter essa glicemia comendo o que gosta, viu? Então, primeiro é saber o jeito certo primeiro saber aonde você quer chegar, que é nessa glicemia ótima. Depois é verificar essa glicemia capilar com objetivo. Aqui, nesse caso, a gente vai usar a alimentação. Então, você já sabe onde que você quer chegar nessa diabetes controlada e você vai estar analisando a sua alimentação. Então, você vai verificar essa glicemia e vai anotar. Vai comer e vai anotar. Porque você não quer verificar essa glicemia com o objetivo de saber a sua alimentação? Então, você vai anotar e analisar. E para fazer esse jeito certo desse mapa de glicemia na alimentação, você verifica antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Você verifica e anota. Por que antes das refeições e 2 horas depois das refeições? Boa parte do alimento que a gente come, a gente se alimenta, gera açúcar no sangue, gera glicose. Essa medida que você faz na ponta do dedo aí dá sua glicemia de 200, 250. Então, vem maior parte da alimentação. E os carboidratos, os açúcares no geral, eles absorvem, tem um tempo de absorção em torno de 20 minutos, 15 minutos, até 2 horas. Né? A maioria absorve ali em torno de 2 horas. E aí, se tiver com proteína, se tiver com gordura, geralmente demora mais um pouquinho, mas aí é uma média de 20 minutos até 2 horas a absorção desse açúcar que você comeu. Quando você verifica antes das refeições, você tem um parâmetro para comparar. E 2 horas depois das refeições, você tem um parâmetro de absorção desse açúcar. Se ele absorveu rápido, se ele não absorveu rápido. Então, se ele absorveu muito rápido, você vai ter um pico muito rápido de glicose no sangue. Se você foi absorvendo mais devagar e está conseguindo controlar a diabetes comendo o que você gosta, essa glicemia ela vai dar mais baixa, mais no controle, cada vez baixando mais. E outro ponto de você verificar essa glicemia antes das refeições e 2 horas depois das refeições é saber se você está comendo a alimentação correta, o do que você gosta, mas misturando corretamente, né? Que a gente já vai ver um ponto no outro ponto, jeito certo do mapa de glicemia na alimentação. Então,
O jeito certo de você fazer você fazer o mapa de glicemia é você verificar essa glicemia e anotar. E nesse caso, que a gente está fazendo o objetivo da alimentação, é você verificar antes das refeições e 2 horas depois das refeições, que vai te dar um parâmetro de quantidade de glicose que você está absorvendo dessa alimentação e também um parâmetro da sua alimentação se você está misturando a- aquilo de uma forma correta. Se você está comendo a sua alimentação, se você está comendo equilibradamente para controlar a diabetes, para ir consertando essa diabetes por dentro, que é possível fazer isso usando a sua alimentação, comendo aquilo que você gosta. E qual o jeito errado de fazer esse mapa de glicemia na sua alimentação? O jeito errado é você misturar, só furar o dedo com a alimentação para diabético. Como assim? Só furar o dedo a gente já comentou, mas a fazer a dieta para diabético. Primeiro que não tem comida para diabético, tem alimentação. A alimentação para a pessoa que tem diabetes, ela tem que ser normal, aquilo que ela gosta. Claro que se ela priorizar a alimentação que funcione para o corpo dela, para controlar a diabetes, se o mapa de glicemia te ajuda a saber se essa alimentação está funcionando ou não, é muito melhor. Mas não tem comida para diabético. E se você olhar no supermercado e ver alguma tarja escrita que é para diabético, pode olhar que tem mais açúcar do que você imagina ali. Então, a sua alimentação ela tem que ser sem rótulo, tem que ser aquilo que você gosta, você comendo equilibrado, principalmente entre proteína, fibra e açúcar, né? Açúcar de qualidade. Então, o jeito errado de você fazer esse mapa de glicemia na alimentação é furar só o dedo e fazer dieta para diabético. É fazer dietas restritivas. É comer como comida de doente. Porque além de não controlar a diabetes, se controlasse a diabetes, você fazendo isso, sem saber realmente ali o que está comendo, é, boa parte das pessoas teriam a diabetes tipo 2 controlada, concorda? E outra coisa, quando você se restringe ou rotula a sua alimentação para diabético, isso aqui eu posso comer porque eu sou diabético, isso aqui eu não posso comer porque eu sou diabético. Quando você rotula isso, você gera um sofrimento mental de uma forma inconsciente, desnecessário na sua cabeça. E que acaba, sabe aquela angústia que eu falei logo no início do vídeo, daquele resultado de glicemia que você tenta e não consegue baixar a glicemia? Às vezes, essa alimentação rotulada para diabético, acaba potencializando esse sofrimento. E acaba piorando, porque potencializando esse sofrimento, essa angústia, vai liberar hormônios que vai dificultar teu sono, que vai dificultar você controlar a diabetes. Então, é um efeito cascata negativo essa dieta para diabético. É você comer aquilo, uma lista de, de pode para diabetes e deixar de lado a lista de não pode. E qual é o jeito certo de fazer esse mapa de glicemia na alimentação? Primeiro, é você verificar essa glicemia e anotar. Verificar essa glicemia antes das refeições, antes das 3 principais refeições. Antes do café da manhã, do almoço e do jantar. 2 horas depois do café da manhã, 2 horas depois do almoço e 2 horas depois do jantar. Justamente para saber se a sua alimentação está dando um pico de glicose ou não no seu sangue. Você deve fazer isso todos os dias? Não. Se você nunca fez um mapa de glicemia com seu enfermeiro, então você pode iniciar fazendo 3 vezes na semana. Escolha lá segunda, quarta e sábado, terça, quinta e domingo, por exemplo, porque vou dar uma leitura para você da semana toda, E aí verifique esses dias escolhidos, esses 3 dias escolhidos, 6 vezes ao dia que vai dar antes
das refeições e 2 horas depois das refeições, do café da manhã, do almoço e do jantar. Assim você vai ter uma leitura da sua refeição. E como você pega esses 3 dias e coloca de uma forma distribuída, você consegue ter uma leitura da sua refeição da semana. Porque nós costumamos nos alimentar das mesmas coisas, então você consegue ir corrigindo, sabendo se a sua refeição está controlando ou descontrolando a diabetes. E anotando a sua refeição. Então, para você analisar depois o resultado de glicemia e olhar a sua alimentação para corrigindo e comendo aquilo que você gosta, você tem que ter anotado sua refeição. Para você repetir mais vezes aquilo que você gosta de comer e aquilo que te ajudou a controlar a diabetes e ir substituindo aquilo que, que descontrolou a diabetes. Às vezes é só um detalhezinho, é um detalhe. Então, essa alimentação, o ideal é você aprender a se alimentar nos 3 grandes grupos alimentares, sempre com fibra, proteína e açúcar de qualidade. Quando eu falo açúcar, eu não estou falando do açúcar de mesa, eu estou falando de carboidrato, daquilo que gera açúcar, por exemplo, batatas em geral vai gerar açúcar, arroz, massa, feijão, tapioca, frutas, tudo vai gerar açúcar no nosso sangue, certo? Então, quanto mais de qualidade a gente comer, o açúcar ele não vai ser exagerado no sangue. Então, se eu aprender a misturar esses alimentos em sempre fibra, proteína e carboidrato, a minha glicose, o resultado do meu mapa, ele vai baixando essa glicemia, ele não vai disparando, vai disparando. Eu vou verificando essa glicemia 3 vezes por semana, 6 vezes no dia, daquele dia escolhido, anotando a minha refeição e comparando, e sabendo, e identificando. Aqui eu não comi os 3 grupos alimentares, por exemplo. Aqui eu comi. Quando eu comi esses 3 grupos alimentares, eu gosto de comer, essa glicemia foi ótima, foi boa, ou diminuiu. Então, eu posso repetir mais vezes. Então, o mapa de glicemia, ele faz com que você conheça a sua alimentação, conheça a resposta da sua alimentação por dentro na diabetes. E aí faz com que você vá consertando essa diabetes por dentro, faz com que você vá diminuindo esse açúcar no sangue e mantendo depois um açúcar ótimo no sangue de 130 após refeição, antes das refeições de 80 a 100, por muito tempo, o tempo todo, sem sacrifício. Sem sacrifício porque você está comendo o que você gosta e dentro dos grupos alimentares ali bem equilibrado. E quando você aprende a mapear a sua glicose junto com a sua alimentação, que a alimentação é o principal fator que faz com que essa glicose, esse açúcar no sangue, que essa diabetes se descontrole, quando você aprende a mapear esses dois, você aprende a como se comporta isso, a como se comporta a sua diabetes por dentro, que o resultado vai ser esse mapa de glicemia, a como você se alimenta, mapeia essa alimentação e se alimenta daquilo que você gosta. Quando você consegue fazer isso, você não tem sacrifício para controlar a diabetes, porque você come o que você gosta e você sabe o caminho que você quer seguir. Você sabe para onde você está indo. Então, se você começa hoje a fazer isso, deu um resultado lá de uma glicemia ruim, por exemplo. Naquele quadro que a gente viu. Você sabe que se você aprender a comer o que você gosta nessa estrutura de proteína, fibra e carboidrato, você vai diminuindo a sua glicemia. Então, quando você mede de novo, dá um pouquinho mais baixo, ainda não dá controlada, mas dá um pouquinho mais baixo, você sabe para onde você quer ir. Você sabe que você quer atingir um açúcar ótimo. E quando você faz intencionalmente isso, no mapa de glicemia, e com alimentação, verificando sono e também a atividade física, em 4 semanas, os resultados são surpreendentes.
É verdade, em 4 semanas os resultados são surpreendentes. Então eu ensino isso para os meus alunos para fazer esse para aprender sobre como funciona esse mapa, como funciona essa diabetes por dentro e para eles manterem essa glicemia ótima o tempo todo, de 130 pós-refeição, controlando a diabetes sem sacrifício, sem ter que sofrer por causa disso, ou ter que viver em dieta para diabético o tempo todo e ainda sem controlar a diabetes. Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Compartilha com um amigo teu, com uma amiga tua que tem diabetes tipo 2, com certeza vai ajudar bastante também essa pessoa. E deixa aqui nos comentários se você faz esse mapa de glicemia, se você não faz, as tuas dúvidas, porque aí eu te respondo de alguma forma, ou seja, pelo direct do Instagram, ou que é o mesmo do YouTube, é o mesmo nome, Açucareto, tanto no Instagram quanto no YouTube, ou te respondo pelo comentário do vídeo ou com outro vídeo. O importante é que você comece a aprender a controlar a sua diabetes, a fazer seu mapa de glicemia para alcançar uma glicemia ótima, uma glicemia de 130, controlar a diabetes comendo o que você gosta e dentro da sua vida normal. E tudo isso ao mesmo tempo. É possível e é mais fácil do que você imagina. Então, até o próximo vídeo.